Um pouco, daqui a pouco eu dou mais tempo para vocês pensarem mais. Vamos lá, vamos fazer a número 1. Então, esse exercício aí da mão, primeiro, da SpaceX, diz o seguinte: tem o pêndulo que se movimenta nas 5 posições. O exercício está querendo saber, nas 5 posições, qual é o vetor que melhor representa a aceleração. O que vocês responderam? A aceleração resultante. D. Não é isso. Vou conseguir fazer igual, mas vocês me perdoam, né? Então vamos lá, vou ler o exercício inteiro. O desenho a seguir representa um pêndulo simples, preso ao teto no ponto O, em que, desprezando as forças dissipativas, ou seja, não tem resistência do ar, descreve um movimento periódico em um plano com um ângulo de abertura grande. Entre os pontos externos 1 e 5 da sua trajetória. Considere G a aceleração da gravidade. O desenho que melhor representa o vetor aceleração resultante da massa e do pêndulo ao longo da trajetória é... Primeira pergunta que a gente precisa responder aí é: que tipo de movimento é esse? É um movimento uniforme ou uniformemente variável? Perfeito. Então, tem a aceleração tangencial e aceleração, porque é um movimento circular centrípeta. Dúvidas? Então, em todos os casos, a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. E em cada caso, a aceleração centrípeta vai ter uma inclinação específica. Tudo bem? Então, a aceleração centrípeta é responsável por quem vai acelerar o objeto para ele se manter no movimento circular. Tranquilo? Se o movimento é uniformemente variado, a bolinha também tem sua própria aceleração independente da tangencial. Sim ou não? Qual é o lugar aonde o valor da aceleração, que é a aceleração tangencial, é igual a zero? Isso. Na situação 3, nós só temos a aceleração centrípeta. Agora, nas outras, nós temos as suas devidas acelerações. Deixa eu olhar para o resultado aí de novo. Então, beleza. Como que fica a aceleração tangencial dessa bola? Assim, né? E dessa? Assim, correto? E dessa? Assim. E dessa? Assim. Correto? Não é isso? Aí tem que fazer a vetorial, porque o exercício fala da resultante. Então, nesse caso, essa é a aceleração resultante, que é a aceleração vetorial, certo? Porque eu somei, ó. Fiz regra do paralelogramo com esses dois vetores, a diagonal é a soma.
Aqui é a mesma coisa. Então já muda, né? Assim, tudo bem? Aqui, a própria tangencial, a centrípeta, é a resultante. Aqui, algo mais ou menos parecido, vai ficar um pouco poluído o meu desenho. Mais ou menos parecido com aqui, só que contrário. Mais ou menos parecido com aqui, só que contrário. Sim ou não? Qual que é a resposta? Letra A. Correto? Dúvidas? Número 2. Exercício da AFA. Um veículo se desloca ao longo de uma estrada reta e plana em um movimento retrógrado e uniformemente acelerado. Nessas condições, assinale a alternativa que contém o diagrama horário que melhor representa esse movimento, sabendo que S indica a posição, V velocidade e A aceleração. Qual que é a resposta aí? Se o exercício diz que o movimento é retrógrado, o que é negativo? Retrógrado é a definição no movimento uniforme. Então, olha só, você tem isso daqui, ó. Uma trajetória positiva para a direita. O objeto que está com a velocidade no mesmo sentido da trajetória positiva é progressivo. Beleza? O objeto que está na trajetória contrária está na velocidade contrária à trajetória positiva é retrógrado. Dúvidas? Movimento acelerado, velocidade no mesmo sentido da gravidade. Dúvidas? Então, aqui é acelerado. Retardado ou desacelerado é o contrário, o objeto está subindo. Velocidade no sentido oposto da gravidade. Então, aqui, velocidade positiva. Aqui, velocidade negativa. Tudo bem? Aqui, aceleração positiva. Aqui, aceleração negativa. E agora, qual a resposta? D? Vamos analisar. Primeiro, a letra A está falando do espaço em função do tempo. Nós temos um veículo que se desloca ao longo de uma estrada reta e plana, em um movimento retrógrado e uniformemente acelerado. Concavidade para baixo significa que a aceleração é positiva ou negativa? Negativa. Então não tem como ser a letra A, porque o exercício diz que é acelerado. Tudo bem? Letra B. O gráfico está mostrando o que na letra B? A aceleração está aumentando à medida que o tempo passa. A gente viu alguma situação dessa? Não, porque a gente não observa a aceleração variando, porque a gente estuda o movimento num intervalo de tempo onde ela se mantém constante. Tudo bem? Letra C. O que está acontecendo na letra C? O que está acontecendo com a velocidade? Ela é negativa, mas ela aumenta ou diminui?
Pensa nos valores do gráfico. Isso. Isso. O valor da velocidade aumenta, né? O módulo da velocidade aumenta, mas a velocidade é negativa. Isso significa que se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, sim ou não? Mas se a velocidade aumenta, ele é acelerado, que é o caso. A resposta é a letra C. Tudo bem? A velocidade ser negativa não diz que ela está diminuindo. Quem diz que a velocidade diminui é o movimento retardado. Você joga um objeto para cima, a velocidade dele é alta. Aí ela diminui. Um objeto que cai, a velocidade dele vai aumentar. Então não tem velocidade positiva ou negativa nesse caso, da definição de acelerado. Exato. Aqui aumenta, aqui diminui. Aqui é positiva, aqui é negativa. As duas coisas podem, as quatro coisas, né? Duas de cada podem se juntar. Vocês entenderam? Então a resposta correta da número 2 é a letra C. E a letra D é justamente o contrário. O que está acontecendo com a velocidade? Agora ela está diminuindo. Mesmo sendo negativa, porque ela vai de uma posição, de um valor lá embaixo do eixo Y, por exemplo, velocidade menos 20. Para ela chegar em zero, ela tem que diminuir, sim ou não? Então, a letra D, o problema dessa é que ela está falando o contrário que o exercício deu. Então, a número 2, a resposta correta é a letra C. Entenderam? Meninos, dúvidas? Agora, número 3. Esses 3 exercícios, ó, interpretação para acertar. Número 3. Foram apresentados a um aluno de física os seguintes gráficos representativos de movimentos retilíneos. Então, vocês têm o primeiro do espaço pelo tempo. O espaço está aumentando à medida que o tempo passa. De que forma no primeiro gráfico? No primeiro gráfico, vocês têm um gráfico no eixo Y do espaço e X tempo. O que está acontecendo com o espaço? Está aumentando à medida que o tempo passa, certo? De forma linear. Que tipo de movimento é esse? É uniforme ou uniformemente variado olhando para o gráfico? Uniforme. O segundo gráfico, movimento uniforme ou uniformemente variado? Variado, porque a velocidade aumenta à medida que o tempo passa. Terceiro gráfico, aceleração. Que tipo de movimento é esse? Como? Variado, porque você tem um valor A1 de aceleração diferente de zero. Beleza? Aí agora pergunta, ao analisar os gráficos, o aluno percebeu que podem representar o mesmo movimento. Quais gráficos? Quais gráficos podem representar o mesmo movimento? 2 e 3. Resposta letra C também. 2 e 3, porque esses dois gráficos representam um movimento uniformemente variado. Agora, número 4, exercício de cinemática com função horária. 2 carros A e B percorrem uma mesma estrada e suas respectivas funções horárias da posição são dadas por SA igual a 2t menos 5 e SB igual a t ao quadrado menos 4, onde S é dado em metros e t é dado em segundos. No instante em que os carros se encontram, o movimento do carro B é classificado como retrógrado acelerado, retrógrado retardado, progressivo acelerado, progressivo retrógrado ou progressivo e constante.
Para ajudar vocês a fazerem esse exercício aí, anotei mais algumas coisas. Primeira coisa que vocês têm que fazer é descobrir o tempo de encontro. Achando o tempo de encontro, vocês conseguem descobrir a velocidade de aceleração do corpo B para descobrir se ele é retrógrado, progressivo, ou acelerado ou desacelerado. A condição da velocidade e da aceleração do corpo B quando eles se encontram. Então, se A tem essa função e essa função é de que tipo de movimento? Uniforme ou uniformemente variado? Uniforme. E aqui? Variado. Então, você vai igualar as duas coisas para achar o tempo, porque o tempo de encontro, se é encontro, é o mesmo naturalmente. Vai ficar 2t menos 5 é igual a t ao quadrado menos 4. Certo? Junta t com t, número com número, letra com letra. Como que eu posso resolver isso daqui? Vamos? Como que eu saio daqui? Vai ficar? Trago esse 2t para cá negativo, sim ou não? E o 4 para cá, ou o 5 para lá também para escrever isso. 2t menos 2t. Aí, se eu trago 5 para cá, ele fica positivo, mais 1 igual a 0. Sim ou não? Tudo bem? E agora, o que tem que fazer para achar o valor de t? Como que eu saio disso? É uma equação de segundo grau. Tem que tirar as raízes, sim ou não? Se der uma raiz negativa, o resultado é o outro. Não é isso? Como que tira a raiz de uma equação de segundo grau?
Básico. Oi? Exatamente. E aí? Achem o valor do tempo a partir disso. Vamos lá, alguns minutinhos para vocês calcularem. Se o tempo é igual a 1 segundo, sim ou não? Tranquilo? Pode ou tirar as raízes ou reescrever isso daqui numa... Nossa, esqueci o nome do que eu quero dizer, mas nesse termo ao quadrado. Então, t vezes t ao quadrado, menos 1 vezes t, menos 1 vezes t, menos 2t, menos 1 vezes menos 1, 1. Tudo bem? É só você olhar para o primeiro e último termo e olhar para o sinal do meio para você ver o que você faz com isso daqui. Tudo bem? Dúvidas? Então, para isso daqui ser igual a zero, aqui dentro tem que dar zero, ou seja, o t é igual a 1 segundo. Se o t é igual a 1 segundo nessa situação, a partir disso você consegue achar a velocidade e a partir disso você também consegue achar a aceleração. Qual que é o valor da aceleração para esse caso? É só olhar para a equação geral. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é a função geral, sim ou não? Que número que está acompanhando o t ao quadrado? 1. Para aqui ser 1, qual tem que ser o valor da aceleração do B? 2. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo a aceleração, vocês descobrem a velocidade, usando a função horária da velocidade, porque o movimento é uniformemente variado. Então, V é igual a V0 mais AT. Vou imaginar e tratar o meu V0 como zero. Então, V é igual a 2 vezes 1. A velocidade é 2 metros por segundo. Sim ou não? Velocidade positiva, movimento progressivo. Aceleração positiva, movimento acelerado. Entenderam? Dúvidas? E a 5, o que vocês responderam? Quem já fez? Oi? T de dado, perfeito. A número 4 é qual resposta? Não pode malhar, não. 5D, tranquilo, né? A 5D, tranquilo, né? Dúvidas na 5? Não? Jean, tudo bem? Vamos a 6, não li ainda. Vamos lá. A 6 quer saber a frequência. Calcularam? Chegaram a fazer a 6? Estão fazendo? D, 90 RPM, não é isso? Duas folias A e B ligadas por uma correia inextensível, tem raios RA 60 centímetros, RB 20 centímetros, conforme o desenho abaixo, admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que as frequências da polia A é FA igual a 30 RPM, então a frequência da polia B é igual a... O que há de comum entre essas duas polias aí? Que é igual para as duas polias? A velocidade, não é isso? Isso. Ótimo. VA
igual a VB, como que calcula a velocidade? Ou você pode escrever em função da frequência, né? Assim, certo? Tranquilo? Já pode cortar, né? Isso com isso. Não é isso? Tranquilo? O raio, o primeiro raio é quanto? E a frequência? O segundo raio? E a frequência de B é a tua pergunta. Traz o 20 dividindo. Tudo bem? Aqui vai dar 1.800 dividido por 20. Corta, corta. A frequência de B é igual a 90 RPM. Dúvidas? Número 7, esse exercício aí é muito fácil, vários exercícios muito fáceis, né? Pra gente lembrar do que a gente estudou antes. Então, exercício número 7, fizeram? Perfeito. Cadê? Então, o exercício da SPSEX, considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Então, o espaço aumenta à medida que o tempo passa. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos. Basta descobrir a velocidade e, através do valor da velocidade, descobrir o espaço no instante 10. Tudo bem? Quanto dá? D de dado. É D ou E? Eu tinha marcado B, por que que a Qual? A 7? Não, a 8. A 8. Aí o 4 tinha marcado, Peraí. Ó, a resposta da 7 é C. Tudo bem? Foi isso que você achou? Sim, o espaço inicial é 3. Três o quê? Ah, entendi. Não, mas você precisa escrever a função. Ou você joga na equação. O que você precisa fazer aí é encontrar a velocidade.